Bem-vindas ao primeiro dia do nosso tempo de oração, Filhos no Altar, né. Hoje nós vamos estar iniciando e nós vamos estar orando hoje a respeito de quebrando a cegueira espiritual. Então, quando nós falamos de filhos, de rebeldia, nós precisamos entender, né, que o primeiro ponto é orar para que o Senhor retire todas as escamas dos nossos olhos, dos olhos dos nossos filhos, para que a gente realmente possa ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a palavra vai nos dizer: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então a rebeldia, amadas, ela não começa no comportamento, né. Eu sei que muitas mães estão passando aqui por esse processo de filhos, né, em rebeldia, filhos se afastando, dos caminhos do Senhor, filhos se afastando da igreja, e muitas vezes filhos afastando-se até mesmo das suas casas, né, dos seus pais. E essa rebeldia muitas vezes entristece o nosso coração, mas nós precisamos entender que essa rebeldia ela não começa no comportamento, ou a rebeldia não é um comportamento, ela é ela está baseada num coração que realmente perdeu a sensibilidade espiritual. Então, muitas vezes, o coração, tanto nosso quanto dos nossos filhos, ele pode ficar, obscurecido por dúvidas, por feridas que não foram tratadas, por mentiras que muitas vezes se tornam lentes distorcidas, sobre Deus, sobre a família, sobre a identidade dos nossos filhos. Então, por isso que a rebeldia nem sempre ela é uma afronta. Muitas vezes a rebeldia ela é um pedido silencioso de socorro, né. Então a atitude rebelde, ela é só um sintoma de algo muito mais profundo que está acontecendo na alma dos nossos filhos, né, no coração dos nossos filhos. Por isso que a palavra vem nos confortar nesse dia, onde o Senhor nos promete realmente, mudar o coração, né, nos dar um novo coração, transformar esse coração. Porque quando um filho se afasta, ele não está apenas reagindo àquilo que está acontecendo hoje dentro da sua casa. Não foi a briga de hoje, não foi a cobrança de hoje, não foi o resultado daquilo que aconteceu hoje, mas é um acúmulo realmente de dores, de frustrações, de influências externas e muitas vezes batalhas espirituais que nem mesmo teu filho compreende. Então, quando o coração ele perde, né, a direção, quando o coração perde a a noção do que é certo e o que é errado, as emoções elas se confundem. A submissão ela começa a pesar muito, o amor deixa de ser percebido, porque eu sei que assim como eu, você também deve se lembrar dos seus filhos pequenos, quando nós os corrigíamos, né, quando nós precisávamos, né, aplicar uma correção, depois era só você abrir os braços, você abria os braços e os seus filhos corriam para você, né, os nossos filhos correm para nós, eles correm chorando, eles pedem perdão, né, "Desculpa mãe, eu não faço mais", né, "Eu te amo mamãe", né, sempre a gente ouvia isso dos filhos pequenos. Agora quando eles crescem, né, o coração às vezes está tão endurecido, amadas, por causa dessas dores, né, de tudo isso que nós falamos aqui, que o coração ele perde realmente esse senso do amor, né, o amor deixa de ser percebido. Tudo aquilo que você continua fazendo por amor, para eles hoje soa como cobrança, né, como peso. E é nessas áreas internas, nesses lugares, né, que estão tão, endurecidos, né, por todas essas dores, que nenhum conselho nosso alcança, nenhum conselho consegue chegar nesses lugares. É nesses lugares que somente o Espírito Santo de Deus pode entrar. É o Espírito Santo de Deus que toca essas camadas mais profundas. É o Espírito Santo de Deus que desmonta essas mentiras. É o Espírito Santo de Deus que dissolve todo o orgulho e que restaura novamente a identidade dos nossos filhos. Então, quando Deus promete aqui, né, em Ezequiel um novo coração, Deus está prometendo cura das emoções. Deus está prometendo aqui um alinhamento espiritual, uma restauração do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, é por isso, amada, que quando nós oramos nesse dia, né, quando nós colocamos diante do Senhor os nossos filhos, o nosso clamor é para que toda cegueira espiritual caia, né, que toda escama dos olhos dos nossos filhos caiam, porque a luz de Deus, ela é capaz de invadir os pensamentos, as memórias e as emoções e trazer realmente uma clareza, sobre corações que estão confusos.
A luz de Deus, ela traz o discernimento onde o engano foi implantado. Ela mostra novamente para os nossos filhos o que nós estamos fazendo, a forma como os estamos corrigindo, que é por amor, que quando nós chamamos a atenção, quando nós realmente colocamos limites, é por amor. Né? Então, a luz de Deus, ela mostra isso para eles. Então, quando essa luz, ela entra no coração dos nossos filhos, a verdade de Deus, ela reaparece. Né? E quando a verdade reaparece, existe um arrependimento. Né? O arrependimento, ele se torna possível. Existe essa abertura para que o arrependimento se torne viável na vida deles. Então, nós precisamos clamar que a luz de Deus venha dissipar toda a cegueira espiritual, porque hoje os nossos filhos, queridas, eles estão tateando no escuro. Os nossos filhos estão andando sem direção. Os nossos filhos estão perdidos, né, num lugar de trevas. Então, nós precisamos clamar que a luz de Deus venha sobre os nossos filhos, trazendo realmente esse arrependimento, porque quando o arrependimento acontece, então a transformação, ela se torna duradoura e real. E é isso que nós clamamos nesse dia. Nós queremos ver transformação dos nossos filhos. E para isso, queridas, nós precisamos ter atitudes práticas no nosso dia a dia. Nós precisamos realmente assim nos colocar diante do Senhor, realmente assim como guerreiras, né? Guerreiras de oração. E guerreira, querida, não é aquela que fica só de joelhos, não. Guerreira é aquela que se levanta, que vai para o combate. Né, que empunha suas armas. A oração já diz muito, né? A palavra oração diz isso, né? Orar mais ação, oração. Então, oração não é só ficarmos orando, é termos atitudes práticas. E lá no e-book, se você ainda não adquiriu, eu quero te aconselhar a adquirir esse e-book, tá? Ele nos ajudou bastante, traz isso aqui, tudo que eu estou falando para você. E lá no e-book ele traz 10 exemplos práticos de como você pode fazer isso durante o dia, na vida do seu filho. Não só durante o dia, estou falando durante o dia, porque hoje, né, nós estamos aqui, mas durante todos os dias da vida do seu filho, você pode realmente trazer, né, esses exemplos para a sua vida. Um dos exemplos aqui é coloque o nome do seu filho em oração, porque quando nós falamos o nome dele, quando nós dizemos, né, nós estamos declarando no mundo espiritual, né, que o nosso filho, né, ele vai ser alcançado pela mão do Senhor. Nós vamos ver mais para frente o quanto o nome tem um poder muito grande. Então, quando eu declaro o nome do meu filho, eu estou trazendo algo profético sobre a vida dele. Então, coloque o nome do seu filho em oração. Ore para que a luz invada a mente dele em nome de Jesus. Ore em áreas específicas. Use frases curtas durante o dia. Declare luz em momentos específicos. Substitua medo por fé. Ore em horários estratégicos. Isso tudo está lá no nosso e-book, né? E isso vai nos ajudar realmente assim a ter orações mais focadas, orações mais direcionadas, e isso vai fazer realmente assim com que a gente possa orar com mais eficácia, entendendo mesmo que atitudes práticas são atos de autoridade espiritual. Cada declaração que nós fazemos é uma semente no mundo espiritual, que produz frutos, queridas, mesmo antes que a gente possa enxergar, porque fé é agir antes de ver. Então, quando nós declaramos isso aqui sobre a vida dos nossos filhos, nós estamos trazendo à existência aquilo que está somente no sobrenatural, mas nós estamos trazendo já para o mundo real, para o mundo físico, porque é isso que Deus faz. Deus já escreveu uma história linda a respeito do meu filho e eu creio nisso. A palavra do Senhor me garante isso. A palavra do Senhor lá no Salmo 139 nos diz que o Senhor escreveu um livro a nosso respeito. Então, o Senhor escreveu um livro a respeito do meu filho. Então, eu vou declarar essas verdades de Deus sobre a vida do meu filho. Então, isso são atitudes práticas, né, para que a gente possa realmente trazer luz sobre a vida deles. E para isso também nós precisamos, no dia de hoje, nos fazer 3 perguntinhas que vão nos ajudar a ter orações mais focadas. Primeira pergunta, queridas: em quais áreas eu percebo a maior resistência espiritual na vida do meu filho? Quando eu pergunto isso, não é para trazer julgamento, mas é para discernir. Eu começo a observar na vida do meu filho onde ele se irrita, por que ele se irrita, quando ele se fecha, por que ele se fecha, o que ele evita, como ele reage, né, à dor. Então, quando eu começo a observar a vida do meu filho, isso vai me mostrar aonde a intercessão ela precisa ser mais específica. Porque eu vou começar a observar que quando o pai fala, ele se fecha.
Então, espera aí, opa, espera aí. Não, eu preciso orar nessa área. Eu preciso orar para a palavra do Senhor diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, eu quero orar para que o coração deles seja convertido um ao outro, né. Às vezes o teu filho ele reage quando você pede para ele fazer alguma coisa. Então, opa, espera aí, meu filho não gosta de autoridade. Meu filho não consegue se submeter. Então, eu começo a orar nessas áreas, né. Então, em que área o seu filho mais precisa de oração? Se pergunte isso, querido. Isso vai te ajudar a ter orações mais focadas. Se pergunte também se você tem orado por transformação ou apenas por mudança de comportamento. Porque hoje eu recebo muitos pedidos de orações assim: "Ai, pastora, meu filho está muito rebelde, ore para que ele mude, né, para que ele seja mais amável, para que ele volte pra". Mas não é só essa a questão, querida, eu preciso de transformação, eu preciso saber onde está a raiz disso tudo, porque o comportamento ele pode mudar por um tempo. Eu já vi muitas pessoas que oraram, né, por um tempo, isso muda, é como os alcoólicos anônimos, só por hoje, né, só por hoje. Mas é aquela luta diária, às vezes eles estão lutando com isso, porque eles entenderam ou porque eles perderam alguma coisa, porque se eu não me comportar eu não vou ter, a mesada no fim do mês, porque se eu não me comportar o pai não vai levar em tal lugar, né. Então às vezes eles se comportam, mais por uma questão de benefício próprio do que por mudança de comportamento. Então o que é que nós estamos buscando, querida? Uma mudança de comportamento ou transformação? Porque às vezes, nessa questão, às vezes até mesmo a nossa oração ela se torna egoísta, porque às vezes nós queremos uma mudança de comportamento, porque o comportamento dele está afetando a minha vida. "Ai, pastora, porque eu não consigo dormir mais, porque eu vou dormir 11 horas da noite e meu filho ainda não chegou, e eu não consigo descansar, e às vezes eu não sei se ele vai chegar às 1, às 3, às 5, não sei nem se ele vem, então eu preciso que o comportamento dele mude, porque eu preciso dormir, eu preciso descansar, porque no outro dia". Então assim, é tudo sobre mim. É tudo sobre mim, não é sobre ele. Agora, quando eu quero transformação, quando eu entendo que eu preciso de transformação, então eu entendo, que eu preciso orar para que a alma dele não se perca, para que ele não continue perdido. Então eu começo a orar por transformação. Eu não quero só mudança de comportamento. Eu não quero somente que o fruto seja transformado, eu quero que a raiz seja arrancada, em nome de Jesus. E terceiro ponto, eu preciso me perguntar se o meu coração ele está reagindo mais com medo ou com fé. Porque muitas vezes, amada, o medo ele nos pressiona, o medo nos controla, o medo nos faz imaginar o pior. O medo olha para o lado e diz assim: "Nossa, minha vizinha orou por, sei lá, 15 anos pelo filho dela e o filho dela nunca retornou. Ah, porque eu vejo esse comportamento em todas as gerações da minha família, sempre foi assim". E às vezes esse medo, né, essas inseguranças nos impedem de orar especificamente, nos impedem de orar com fé. Então nós precisamos reagir com fé a tudo que está acontecendo, né. Nós precisamos entender que, mesmo que os nossos filhos estejam assim, a palavra nos diz que e declare a palavra sobre ele. Então mesmo meu filho esteja perdido, o Senhor diz que ele alcançará, que ele trará de volta os nossos filhos, né. A palavra do Senhor diz que os filhos eles são herança do Senhor, então eu começo a declarar, por quê? Porque eu vou agir por fé. O medo, amadas, ele levanta muros, mas a fé ela abre portas. Então eu preciso aprender a orar, né, sobre tudo isso. Eu preciso realmente aprender a pedir a Deus para que rompa essas 3 fortalezas, a fortaleza do engano, do orgulho e da confusão. O engano por não saber quem eles são, o engano pela dificuldade de entender que eles são amados, mesmo quando são corrigidos. O orgulho de não querer se submeter, o orgulho de achar que podem fazer tudo sozinhos, o orgulho de achar que eles não precisam de limites, e a confusão de não saber o que é o certo e o errado, a confusão de não saber o que é amor e o que é limites. Então nós precisamos pedir para que esses véus espirituais que distorcem a visão e que alimentam a rebeldia sejam arrancados da vida dos nossos filhos, dos olhos dos nossos filhos. Então nós precisamos orar para que essa verdade de Deus alcance o coração e a mente dos nossos filhos, porque é a verdade da palavra de Deus que expõe todas as mentiras que eles estão vivendo. É a palavra do Senhor que vai reorganizar os pensamentos, que vai curar feridas, que vai reacender a sensibilidade espiritual. E mais do que tudo, amadas, nós precisamos aprender a orar por nós mesmos. Nós precisamos aprender a orar que o Senhor nos dê autoridade espiritual para guerrear com mansidão, porque nós precisamos de mansidão para acolher nossos filhos. Porque às vezes somos guerreiras de oração, oramos, 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 mas quando estamos de frente aos nossos filhos,
Tudo aquilo que nós oramos no secreto, nós esquecemos. Nós agimos com palavras duras, com palavras que ferem, com cobranças. Então nós precisamos de uma autoridade com mansidão, porque a autoridade sem mansidão vira dureza, só cobranças. E a mansidão sem autoridade vira fragilidade. Nós somos tão mansas que não vou falar, não posso cobrar, porque se eu cobrar meu filho vai. Não, querida, nós precisamos ter autoridade, mas com mansidão, porque essas duas coisas juntas, elas criam um ambiente perfeito para Deus agir. Nós precisamos de uma autoridade espiritual, não autoridade emocional, aquela que cobra, aquela que no momento de desespero, no momento de ira, se impõe. Ah, porque eu sou tua mãe, você tem que me obedecer. Não, autoridade espiritual, porque eu sou tua mãe, você vai me obedecer. Muda o tom, muda a forma de colocar, e isso gera segurança nele. Porque ele vai entender que ele está te obedecendo, ele está te respeitando, porque você é mãe. Isso é um princípio espiritual. Amém, queridas? Então declare com fé. Declare que a luz de Cristo está alcançando o teu filho, que nenhuma cegueira espiritual vai permanecer sobre ele. E eu quero te desafiar no dia de hoje a fazer um jejum, né? Que você possa escolher algo que na tua vida seja um motivo de distração no teu dia. Pode ser as redes sociais, pode ser uma série, pode ser às vezes notícias, né? Eu vejo que hoje quando a gente vai ver notícias, principalmente assim relacionadas a isso que nós estamos falando aqui, existem somente notícias tristes. São filhos que mataram pais, filhos que fugiram de casa, filhos que roubaram, filhos que se rebelaram, filhos que estão sendo mortos, filhos que estão sendo alcançados pela milícia, né? Então são só notícias ruins, e isso gera medo no nosso coração, mas nós não podemos viver a partir disso. Então faça um jejum de notícias, faça um jejum, querida. Consagre isso, esse tempo ao Senhor, faça um jejum de tudo aquilo que rouba o teu foco espiritual. Então, o propósito do jejum é criar um silêncio, uma sensibilidade, uma profundidade para que nós possamos interceder com muito mais eficácia. Quando eu renuncio a todos esses ruídos, né, a todos esses barulhos, eu abro espaço para ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. Então, desafio a você, faça esse jejum no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos filhos agora? Vamos apresentá-los no altar do Senhor? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Pai, a vida do nosso filho diante do teu trono, com reverência, Pai. Eu apresento diante do Senhor o meu filho, Tiago, Pai. Ele é teu. Ele é teu, Pai. E eu apresento ele diante do Senhor. Pai, eu coloco o nome dele, Senhor, Tiago, nas tuas mãos, reconhecendo que somente a tua luz, Pai, pode alcançar lugares, Senhor, dentro dele que eu não alcanço, Pai. Então eu peço que o teu Espírito visite, Pai, essas regiões da alma dele, Senhor, onde muitas vezes se esconderam dores, inseguranças, pensamentos, Pai, que se levantam contra a verdade. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha romper, Pai, todo o engano, Pai, que distorce a identidade dele, todas as mentiras, Pai, que o convenceram de que ele está sozinho, incompreendido, distante demais para voltar. Pai, eu oro, Senhor, por todos os filhos, Deus, que estão vivendo isso no dia de hoje, Pai. Por todas as mães, Deus, que estão vivendo isso no dia de hoje. Eu oro mesmo, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor venha dissipar mesmo toda a confusão, Pai, que embaralha, Deus, a mente, Senhor, e o coração dos nossos filhos. Que traz, Senhor, uma desorientação, Pai, sobre as decisões, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar, Deus, o coração dos nossos filhos, Pai, com a tua luz, com clareza, com revelação. Que a verdade do Senhor, Pai, entre, Pai, como uma chave, que abre portas, Deus, que estavam trancadas. E que a tua cura e a tua luz entre, Pai, em nome de Jesus. Que todo orgulho, Pai, que endurece, Pai, que fecha, Pai, que impede o arrependimento, Senhor, seja derretido pela luz da tua presença. Que cada camada, Pai, de autodefesa emocional, Senhor, perca a força, Deus, diante, Senhor, da tua luz. Que a sensibilidade espiritual, Senhor, volte a pulsar, Deus, como antes. Despertando, Pai, nos nossos filhos a capacidade, Senhor, de perceber o certo e o errado. A discernir os caminhos, Pai. A sentir novamente, Pai, o toque do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai.
Que a consciência deles, Pai, que muitas vezes, Deus, foi abafada, Deus, pela pressão, pelos conflitos, pelas influências externas, volte, Senhor, a despertar com clareza e responsabilidade, Pai. Que a voz do Senhor, Pai, ecoe dentro deles, Pai, com tanta nitidez, Pai, que nenhuma outra voz, nenhuma outra opinião, Pai, nenhum convite, Pai, para o erro, o Senhor consiga calar a verdade. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que haja cura, Deus, nas feridas, Deus, nos lugares mais profundos, Pai. Que não seja apenas, Deus, um alívio momentâneo, Pai, mas seja a restauração completa, Pai, daquelas áreas, Pai, que ainda sangram, Senhor, em silêncio. Pai, em nome de Jesus, que a tua paz, Deus, venha lançar fora todo o medo, Pai. Que as inseguranças, as ansiedades, os pensamentos de fuga, Senhor, sejam substituídos, Pai, por confiança e descanso. Deus, em nome de Jesus, que a mansidão do Senhor entre no coração dos teus filhos, dos nossos filhos, Senhor, tirando toda a revolta, trazendo equilíbrio, Pai, trazendo suavidade ao coração. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, entre, desfazendo, Deus, os nós internos, Deus, quebrando toda a resistência, amolecendo mesmo, Deus, as tensões, preparando, Pai, um terreno para arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos também te pedir, Pai, em nome de Jesus, toca nas nossas emoções. Como mães, Pai, nós te pedimos isso. Alinha, Senhor, o nosso coração, Pai, para que nós não venhamos mais a reagir pelo medo e sim pela fé. Nos dá, Pai, em nome de Jesus, a autoridade espiritual para permanecer firmes, Deus. Mas também nos concede mansidão, Senhor, para que nós não venhamos a ferir, Pai, com palavras ou com pressões. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser coluna dentro da nossa casa, a sermos intercessoras, Pai, nos bastidores, guardiãs espirituais, Senhor, dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa postura, Deus, abra caminhos e não levante muros. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai. Instrumentos de paz, de sabedoria, de estabilidade. Mesmo, Senhor, que a gente não veja, Deus, os resultados imediatamente, Pai, mas que nós possamos continuar a crer, Pai, em nome de Jesus. E é por isso, Senhor, que nesse dia nós entregamos todo esse processo, Pai, confiando que o Senhor trabalha no silêncio, que o Senhor convence no íntimo e que o Senhor transforma, Deus, em profundidade. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos não estão perdidos, que nenhum desvio, Pai, é permanente, nenhuma cegueira, Senhor, é definitiva. Nenhuma fortaleza espiritual, Pai, é maior do que o poder do Senhor. Os nossos filhos pertencem a Ti. Eles são amados por Ti, Pai. E eles serão restaurados, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Continue a declarar sobre os teus filhos a bênção, a graça, a restauração. Enquanto você estiver fazendo os teus afazeres, lavando a tua louça, fazendo o teu almoço, enquanto você estiver arrumando as coisas deles, lavando as roupas dele, ministre sobre eles. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém? E se você quiser ainda adquirir o e-book, né, o valor é R$ 10, estará disponível no link logo abaixo. É só entrar em contato conosco que nós estaremos te enviando. Amém? Beijo no seu coração, tenha um excelente dia. Em nome de Jesus.